Paz do Senhor aos irmãos. Amém. É bom estarmos esta manhã aqui neste lugar. Há 2 meses era um bocadinho mais difícil, mas é bom, irmãos. E eu nesta manhã, quando estava, esta manhã não, mas quando estava a preparar e estava a pensar no tema que iria dar à mensagem, eu disse à irmã Ana Mária, olha, o tema vai ser, é para todos. Porque aquilo que eu quero partilhar convosco nesta manhã é para todas as gerações que aqui estão. Desde o bebê até aquele que ainda está dentro da barriga da mãe, não é nesta, não é nesta. Até aquele irmão mais idoso, que se calhar até não pode estar aqui, mas lá o neto ou a bisneta arranjou maneira de ele estar a ver o culto online em casa. Eu acredito, alguns acontecem, amém? Porque há algo que me preocupa e que nos deve preocupar a todos. São todas as gerações. Então, eu gostava que os irmãos abrissem comigo no Salmo 145, é um salmo muito conhecido, Salmo 145, e vamos ler 4 versículos, Salmo 145, a partir do versículo 4 e até o versículo 7. Obrigada à multimédia pelo trabalho e ajuda que nos dão também. Salmo 145, 4 a 7. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração e anunciará as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas, e se falará da força dos teus feitos terríveis, e contarei a tua grandeza. Publicarão abundantemente a memória da tua grande bondade e cantarão a tua justiça. Uma geração louvará as tuas obras à outra geração e anunciará as tuas proezas. Amém? Este é o plano de Deus. Amém? Quando nós começamos a ler a lei de Moisés, percebemos, e Moisés foi muito enfático, ele falou acerca disso e transmitiu isso ao povo, a importância dos pais transmitirem aos filhos em qualquer momento, em qualquer lugar, e não era só no tabernáculo, mas em qualquer momento, em qualquer lugar, no dia a dia, transmitir as verdades da palavra de Deus. Amém? Depois, irmãos, se nós continuarmos a ler a Bíblia, e eu vou só usar aqui 2 exemplos muito rápidos, que os irmãos conhecem e sabem, em Neemias nós vemos como todo o povo, desde os mais novos aos mais velhos, aprendia a palavra de Deus. Porquê? Porque houve um tempo em que a palavra de Deus não era ensinada. Irmãos, e Deus deseja que cada geração passe à próxima geração a sua palavra, o testemunho daquilo que recebeu de outra geração anterior. Amém? Irmãos, mas quando isso não acontece, nós temos problemas graves. Eu dou graças a Deus, queria fazer aqui um parênteses, eu dou graças a Deus pelos professores de escola dominical que foram uns heróis e estão a ser uns heróis neste tempo de pandemia, amém? Nós não os vemos aqui, mas eles estão a fazer o trabalho de ensinar a cada criança, a cada adolescente, a cada jovem, a palavra de Deus. Irmãos, e nós não podemos deixar cair isto, porque as consequências de nós nos esquecermos das novas gerações são graves, não só para o futuro da igreja, mas para o presente, a médio prazo até da igreja. Irmãos, não é por eu ser salva e porque alguém me falou de Jesus que as crianças, os adolescentes, os jovens não precisam ouvir falar disso. Irmãos, nós às vezes deixamos que o inimigo semeie no nosso coração que eles não entendem, eles ainda não conseguem perceber. Mas vais ensinar isso à criança, ele sabe lá o que é que isso quer dizer. Olha, eu tenho uma coisa para dizer. Normalmente à quinta-feira é o culto de estudo bíblico com o pastor Paulo Branco. E à sexta-feira eu tenho o pastor Francisco Rosa a fazer o culto lá em casa. Ele pega no livro dele, ainda esta sexta-feira aconteceu, estávamos a estudar Ruth. Ele já é a segunda vez que está a fazer o panorama da Bíblia, com livros diferentes, e estávamos a estudar Ruth. Ele foi fazer um desenho do versículo-chave e teve a pregar e a cantar e não sei o quê, fez aquilo tudo e orou com a janela aberta para os vizinhos. Eu sei, os vizinhos vão ouvir, olha, não quero saber. É mais vale ouvir isto do que ouvirem coisas piores. Mas, irmãos, às vezes nós achamos, são crianças, eles não ligam, eles não sabem. Não, irmãos, as crianças são esponjas. E se nós não lhes dermos água boa e pura, o que é que nós vamos dar? Lama suja. Porque isso eles já apanham durante todo o dia, a toda a hora. Já experimentaram ver os desenhos animados? Um bocadinho. Eu e o meu marido, ontem à noite, estávamos a conversar por causa de uns determinados desenhos animados que dão
que não tem, aparentemente aquilo não tem nada de mal, porque não tem nada assim de coisas esquisitas ou estranhas ou valores errados, assim daqueles que a gente diz com grandes nomes a passar. Mas a maneira como aquela criança trata o pai com desrespeito, nós não queremos que o nosso filho veja aquilo. Já lhe dissemos, nós não queremos que tu vejas, Francisco. Nós agora estamos em casa todos ali a trabalhar naquele cubículo e ouvimos, e ele está às vezes com os desenhos animados, e nós estamos muito mais atentos, já costumamos estar, mas muito mais atentos. Irmãos, é muito importante, porque se nós não fizermos isso, nós vamos ter consequências. E sabem, a Bíblia fala acerca dessas consequências, porque aconteceu no próprio povo de Israel. Se os irmãos abrirem Juízes, no capítulo 2, versículo 10, Juízes capítulo 2, versículo 10, Juízes capítulo 2, versículo 10, e este versículo, eu vou só usar este pequeno versículo, mas poderia falar de todo o capítulo, que é um resumo. Este capítulo é um resumo de todo o livro, praticamente. Se os irmãos, Juízes 2:10, se os irmãos lerem todo este capítulo, vão perceber o resumo de todo o livro de Juízes. Mas em Juízes 2:10 diz assim: e foi também congregada toda aquela geração aos seus pais, e outra geração após deles se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tão pouco a obra que fizera a Israel. O livro de Juízes aparece depois de Moisés e de Josué e dos anciãos que trabalharam com Josué. Ora, o que é que aconteceu? O povo que veio do deserto e que entrou na terra prometida com Josué e Caleb, que foram os dois valentes que viram que Deus poderia fazer as coisas e tiveram fé em Deus e eles entraram. O que é que aconteceu? Essa geração foi a geração da conquista, que viu milagres. Não é? Imaginem uma criança foi rodear uma cidade que cai por causa simplesmente das trombetas e do poder de Deus. Amém? Mas eles viram Deus fazer coisas, eles experimentaram, eles sabiam, eles conheciam a palavra de Deus e tiveram experiências com Deus. Mas depois de eles estarem na terra prometida, houve uma geração que se levantou que não tinha essas experiências com Deus e vivia do conforto que a geração anterior tinha adquirido para eles. E foi um problema. Porquê? Porque houve um desvio do povo de Deus para seguir os deuses dos povos vizinhos. Também porque houve um erro também da parte de Josué, nós sabemos isso, que ele fez acordos com alguns povos vizinhos que eram idólatras e esses povos permaneceram. E Deus tinha dito para eles limparem toda aquela terra, porque aquela era a terra prometida para o povo de Deus. Então esses valores eram misturados e entravam dentro do povo de Deus. Porque uma geração, a geração que veio de Josué, de Moisés, não passou à outra geração o que deveria ter passado. Eles estavam confortáveis, eles estavam na terra prometida, Deus é connosco, estamos aqui, estamos a aproveitar. Os nossos pais levam-nos ao culto de carro, vemos o culto online em casa, não precisamos de ir à igreja, à casa de oração, a igreja somos nós, peço desculpa. Não precisamos. O que é que aconteceu? Começaram-se a desviar. E isso chegou ao ponto e ao nível de no próprio clero, dentro dos próprios líderes religiosos, haver coisas abomináveis, que eu não tenho outro nome para as descrever, naquele tempo. Foram 350 anos que o povo viveu assim. O povo envolvia-se na idolatria, envolvia-se a servir outros deuses. E quando eu digo servir outros deuses, se os irmãos começarem a estudar e a perceber, vão ver a complexidade e o tipo de culto que aqueles povos faziam, que envolvia todo o tipo de prostituição e outras coisas. Coisas mesmo que nós dizíamos, lemos a Bíblia e às vezes não temos a noção, irmãos. E aqueles valores e aquele estilo de vida entrou. Então, depois de vir a idolatria, o que é que acontecia? Vinham os inimigos, roubavam o povo de Israel e o povo de Israel começava a ter fome, começava a ter problemas. O que é que eles faziam? SOS Jesus, naquele caso SOS Jeová, Senhor, ajuda-me que estou a passar este problema, não tenho nada para comer. E Deus, na sua misericórdia, levantava um juiz numa determinada zona, não era em todo o país, mas numa determinada zona, que realmente ajudava o povo a conseguir combater os inimigos. E então, durante um tempo, naquela zona, havia prosperidade, Deus estava com o povo, até que acontecia outra vez a mesma coisa. Já estavam todos confortáveis e vinha lá mais um problema, e era um ciclo vicioso.
Irmãos, nós precisamos de ter cuidado e de fazer a nossa parte para que isso não aconteça hoje. Eu não estou a dizer que está a acontecer, se calhar até está, mas isso aí não me importa. Eu só sei que a palavra de Deus tem avisos para todos nós, irmãos. Tem avisos para os mais velhos, mas também tem avisos para os mais novos, que têm que ser ensináveis. Às vezes não temos que ter todos os aparelhos ligados para compreendermos as coisas. Temos que prestar atenção às coisas simples. Às vezes nós ouvimos os nossos pais lá em casa, vai-me contar uma história da Bíblia, não tem bonecos, não tem... Valorizar as coisas e aquilo que os mais velhos têm. Nós precisamos que todas as gerações trabalhem em conjunto, mas a geração antiga tem que passar à nova geração. É a palavra de Deus. Então nós tínhamos conquistadores que vivenciaram milagres. Josué teve Moisés como mentor, realmente ele errou. E depois esta nova geração era a geração da conquista, sem experiências com Deus, tinha um conhecimento teórico, tinha ouvido falar qualquer coisa, mas até já se tinha esquecido. E não tinham um líder carismático, não tinham pessoas à frente para guiar o povo. Irmãos, e nós precisamos de orar, que Deus levanta em todas as gerações novas lideranças. Amém? Que sejam lideranças ungidas por Deus. Que não sejam lideranças simplesmente porque têm carisma, mas como o pastor Paulo Branco disse bem, e assim poupou-me alguns minutos da minha pregação, que tenham caráter. Irmãos, precisamos de gente com caráter. Todos nós falhamos e erramos. E todos nós precisamos da misericórdia de Deus. Mas, irmãos, há coisas que são basilares, tem que ser, e tem que haver um espírito, uma vida transformada pelo Espírito Santo. Então, há uma transição de uma geração santa para uma geração ímpia, porque houve uma quebra na cadeia de transmissão. Nós agora queremos quebrar as cadeias de transmissão do Covid, para que não haja mais infectados. Mas, irmãos, eu não quero que a cadeia da palavra de Deus pare. Amém? Irmãos, vamos estar mais preocupados em passar... Claro, vamos estar preocupados em cumprir as normas. Não estou a dizer o contrário, mas vamos estar preocupados em passar a palavra de Deus à próxima geração. Amém? Em Josué 21, 25, só vos vou pedir mais esta passagem bíblica, eu estou quase a terminar. Quando eu digo que estou quase a terminar, ainda são para aí 10 minutos. Josué 21, 25, que é o último versículo de Josué. De Josué, desculpem. Juízes 21, 25. Já estou aqui a trocar-me. Eu queria que fosse Josué, não é? Mas estamos a falar de Juízes. É um bocadinho mais problemático. Juízes 21, 25, que é o último versículo deste livro. Juízes 21, 25 é o último versículo do livro de Juízes. Está mesmo ali encostadinho a Ruth. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Isto não vos faz lembrar nada? Eu faço o que eu quero, é como eu penso. Eu quando leio o livro de Josué, Josué, lá estou eu gosto de Josué, mas pronto, mas estamos a falar de Juízes. Quando eu leio o livro de Juízes, irmãos, eu vejo muitas coisas similares a algumas que eu vejo nos dias de hoje. E nós, nos dias de hoje, eu queria falar de 4 desafios, e eu vou passar por eles de forma rápida, porque os irmãos de certeza que vão identificar muitos deles. 4 desafios que nós precisamos de reconhecer e combater. Combater da forma certa. Um dos desafios que nós temos é o emocionalismo e o racionalismo. Temos estes polos. Nós temos emoções, mas quando as emoções, e hoje em dia nós vemos muito isso, a emoção a controlar as pessoas a deixarem-se levar pelas emoções, não são capazes de parar 2 segundos para pensar o que é que vão dizer ou escrever a seguir, temos um problema. Por outro lado, também temos o racionalismo. As pessoas querem ter provas de tudo e não sei quantos milhares de estudos. Irmãos, e Deus, por mais que nós tentemos estudar e provar a sua existência, só quando nós temos uma experiência sobrenatural com Ele, é que nós percebemos claramente quem Deus é e que Deus existe. Então nós temos que fazer aqui um equilíbrio que esta geração precisa. Esta geração precisa de ter um conhecimento da palavra de Deus de fio a pavio. Esta geração precisa de conhecer as doutrinas que estão encaixadas na palavra de Deus. Para que quando houve uma mensagem não seja um remendo que está na vida dela, mas se encaixe na palavra de Deus e não vá comer qualquer coisa, irmãos. Cuidado com as frases que nós partilhamos às vezes. Pensem bem, se aquilo não é humanismo, individualismo, nós a controlarmos Deus, Deus faz o que eu quero, Deus vai me ajudar, Deus quer nos abençoar, mas Deus é que tem que estar no centro. E se nós não conhecermos a palavra de Deus, irmãos, se esta geração não conhecer a palavra de Deus, esta geração vai ser enganada.
E nós não vamos estar cá para os defender. Como é que vão ser os filhos dos nossos filhos? Como é que vai ser a igreja daqui a 20 anos, daqui a 10 anos, daqui a 30 anos? Se calhar vamos estar com Jesus, irmãos. Mas estejamos ou não com Jesus, nós temos que preparar esta geração que está agora para ir com Jesus. Se nós não ensinarmos a palavra de Deus, e às vezes, ensinar a palavra de Deus de forma sistemática, que coisa tão chata. Oh, irmãos, desculpem, Deus dá-nos criatividade e Deus tem dons na sua igreja para nós transmitirmos a palavra de Deus de forma criativa, mas que a essência e aquilo que é importante, que dá vida, continue lá, irmãos. Esta geração precisa. Porque, irmãos, os pastores daqui a 20 ou 30 anos vão ser as crianças dos bancos da escola dominical de hoje. E se eles não tiverem a palavra de Deus nos seus corações, depois mais à frente, como é que eles vão ter maturidade? Que nós às vezes queremos que as pessoas sejam maduras, mas nós não investimos nelas antes para que elas tenham essa maturidade. Maturidade espiritual, maturidade bíblica, conhecerem a palavra de Deus. Irmãos, isso é tão importante. Eu poderia dar centenas de exemplos, eu não tenho muito tempo. Palavra de Deus. Experiências sobrenaturais de acordo com os princípios da palavra de Deus. Não é o sobrenatural pelo sobrenatural, mas são experiências de acordo com a palavra de Deus. Esta geração precisa experimentar Deus. Precisa de ver Deus fazer milagres. E eles veem. Porque se eles colocarem a fé em Deus, não precisamos de nada espetacular. O sobrenatural vai se revelar no dia a dia deles. Não tenho tempo para dar exemplos, irmãos. Mas vocês passem, falem das vossas experiências. Antigas, novas, recentes. Envolvam as vossas crianças nos problemas que eles compreendem, que eles podem orar, porque Deus pode operar e eles vão ver. Eles vão ver e que vai marcá-los para sempre. Amém? Segundo problema que nós temos e desafio, egocentrismo e individualismo. Egocentrismo, o amor de Deus é só para mim, é centrado em mim, Deus faz o que eu quero e os outros eu não quero saber, então eu não evangelizo. O evangelho é uma coisa entre mim e Deus. Ninguém tem nada a ver com isso. Individualismo é tirar Deus do centro da vontade e é a minha vontade. Eu vou à igreja para me sentir bem, para Deus fazer o que eu gosto, e quando o culto não é como eu quero, eu torço o nariz. Aquela irmã a pregar, dizia umas palavras tão complicadas, nunca mais vou ouvi-la pregar. Aquele irmão, Irmãos, jovens, adolescentes, irmãos, nós precisamos de matar esta situação, cortá-la. Nós precisamos de mostrar amor pelo próximo, compaixão. Não é um ativismo desmesurado, sem princípios, mas compaixão. Porque compaixão e ativismo são coisas completamente diferentes. Compaixão é Deus que coloca em nós pelos outros, até por aqueles que são completamente diferentes de nós. E não é preciso haver nenhuma campanha especial, irmãos. Porque quando o Espírito Santo está em nós e nós conhecemos a Bíblia, nós temos que amar a todos. Amém? Então precisamos de combater o egocentrismo e o individualismo, falar de evangelização, missões e envolver as nossas crianças também nesta área. Hoje dá-se mais importância ao parecer do que ao ser, à imagem. E muitas vezes não se espera pelo fruto para ver que tipo de pessoas é que estão a falar connosco através do Facebook, da internet. Nós não conhecemos, não sabemos, parece muito giro, vou usar aqui uma expressão muito fixe, mas quando nós vamos conhecer as pessoas, às vezes percebemos que elas não são muito fixes das ideias, olhando para a palavra de Deus. Então nós precisamos também disto. Nós precisamos de explicar aos nossos jovens, adolescentes e crianças que é mais importante o que nós somos do que o que nós parecemos. No sentido de, a imagem às vezes está a tapar aquilo que a pessoa verdadeiramente é. Mas quando cai a máscara, nós vamos ver. Analisar pelas escrituras tudo o que nós vemos. E finalmente, eu vou terminar por aqui, já me estiquei um bocadinho, peço desculpa. Permitir, nós precisamos deixar o desconforto e permitir, dentro da igreja, a começar pelos mais velhos e acabar nos mais novos, o desconforto do Espírito Santo. O Espírito Santo quer-nos mexer na nossa vida, irmãos. O que está a passar-se é uma forma do Espírito Santo mexer em nós e nós percebermos que nós temos que fazer alguma coisa e deixar o nosso conformismo. Às vezes nós deixamos-nos conformar, ficamos muito tempo ali sentados no mesmo lugar. O meu é sempre o mesmo, aqui à frente. O Espírito Santo quer-nos levar a outras coisas, porque esta geração precisa. Não só os que estão dentro da igreja, como fora da igreja. Amém? Vamos ficar de pé só fazer uma oração e depois... Obrigado, Senhor, porque nesta manhã pudemos estar na Tua casa. Obrigada pela Tua palavra, Deus. Pedimos que Tu nos ajudes a passar a esta geração a Tua palavra. Pedimos que Tu nos ajudes, Senhor, com todos os desafios que nós temos, a não nos esquecermos de falar aos nossos filhos, de mostrar aos nossos filhos
a tua palavra, os teus ensinos e uma vida prática cristã, para que eles não apenas conheçam uma teoria, mas possam viver e passar também à próxima geração. Ajuda a tua igreja, cada família, Senhor, dos mais velhos aos mais novos, em nome de Jesus. Amém.